palavra do Senhor, ela corta como uma espada de dois gumes, que é capaz de dividir pecado, carnes, amém? Tudo aquilo que de alguma forma vem trazer na minha e na sua vida prejuízo espiritual, algo que possa nos fazer mal. E a palavra do Senhor é viva e eficaz e cortante como uma espada de dois gumes. Por isso que há temor em quem tem essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor à igreja do Senhor. Eu fico feliz por isso, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme ao Senhor, você está num bom caminho. Amém? Tem alguém comigo aí? Glória a Deus. Sexta-feira o pastor Ademir trouxe a palavra sobre a igreja de Tiátira, ou Tiatira, como nós falamos. Mas eu já tinha preparado, pastor. Então, eu vou pegar essa nuance aí e vou pregar sobre a igreja de Tiatira. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar lá em Apocalipse, no capítulo 2. No versículo 18. Apocalipse, capítulo 2, 18. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas ou as vossas obras. 24. Digo todavia a vós, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, para falar sobre Tiátira, precisamos primeiro entrar no contexto da igreja. Você conhece? Você sabe como foi essa cidade? Você sabe o que essa cidade representava para João, que estava ali na ilha de Patmos? Precisamos primeiro então entender o que significa a profecia para esta cidade. Tiátira não era a maior das 7 igrejas. Ela é uma igreja mediana, mas era uma igreja importante, porque por ela passava o correio do imperador. Ou seja, por Tiátira passava todos os documentos necessários, porque ela fazia parte do caminho da Ásia para a Europa. Era uma igreja estratégica, mas não era a maior delas. E Tiátira, ela tinha um comércio muito forte. Ali tinha os curtidores, aqueles que trabalhavam com bronze. Há quem diga que essa cidade fabricava armas de bronze. Então ela tinha uma importância sim, mas não era a maior das 7 igrejas.
Haviam igrejas mais importantes, como Éfeso, né? E Tiatira não era das igrejas maiores, mas ela teve a maior carta enviada. A maior carta que Deus pediu para João enviar foi para ela. Aí nós devemos entender por quê. Por que Deus se preocupou em enviar a maior carta, aquela que tinha mais conteúdo para essa cidade? Nós vamos entender que ela era uma cidade comercial, e nessa cidade existiam certas, como se diz, comunidades. Como assim? Os ferreiros ou os lanterneiros que trabalhavam com bronze tinham uma comunidade. Os que trabalhavam com couro também tinham sua comunidade. Os que trabalhavam com a lã, tecelãos, a mão de obra ali era bem abundante. Tinham também as suas comunidades, ou grêmios, ou gilgas, né? Mas o que acontece? Cada grêmio, cada comunidade dessa, tinha uma organização. Em que consistia essa organização, irmãos? Eles tinham como se fosse uma comunidade, onde eles se encontravam para discutir, debater os assuntos a respeito da sua atividade econômica. Ao mesmo tempo, eles tinham refúgio nessas comunidades. Como assim? Os tecelões tinham autoridade sobre toda a venda de tecidos. Os que mexiam com púrpura tinham toda a autoridade nas vendas ali. Então, quem fazia parte dessas comunidades, ou agremiações, ou grêmios, tinham privilégios. Como se fosse a Associação Comercial de Maringá, ou como se fosse o Mercado Cidade Canção. Eles se juntavam, tinham condições de negociar mais livremente. E tinha um apoio do governo para isso, do império. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam, legal, juntavam todos os comerciantes ali, faziam suas reuniões, só que tinha um porém. Desses grêmios, nessas comunidades, eles tinham um deus padroeiro. Vamos supor, os latoeiros lá, os que trabalhavam bronze, tinham o deus Apolo como líder dessa comunidade. E ali, acabavam suas reuniões, eles pegavam aqueles alimentos, oravam, consagravam a Apolo e comiam. E depois desses jantares, desses banquetes, eles começavam a beber, a se embriagar, e ali rolava coisas espúrias. Rolava ali, então, orgias, bebedices, coisas abomináveis, que faziam parte dessas comunidades. E o que acontece, irmãos? Aí que vem o porém. Para eu fazer parte dessa comunidade, eu teria que me encaixar no padrão dela. Ou seja, eu teria que comer os alimentos sacrificados aos ídolos. Eu teria que fazer parte das festas pagãs daquela comunidade. Eu teria que adorar, de alguma forma, o Deus que regia aquela comunidade. Então, vem aquele grande dilema, irmãos. Se eu quisesse comprar e vender livremente, ter meu lucro, eu deveria fazer parte de tudo aquilo. Aí vem aquela grande pergunta: como um cristão poderia trabalhar naquela cidade, ser um empreendedor, ganhar o seu dinheiro, ter sua fonte de renda, sem fazer parte da comunidade, dos grêmios? Quem não fazia parte, irmãos, estava fadado à falência. Então criou-se esse grande problema na igreja de Tiatira, porque muitos ali eram empresários, muitos trabalhavam ali, a maioria dos irmãos de poder aquisitivo maior faziam parte daquelas agremiações.
E o que aconteceu? Surgiu então um grande questionamento: como eu posso? Como eu vou fazer para ser um cristão e ao mesmo tempo participar do livre comércio da cidade de Tiatira? Amém? Hoje, irmãos, infelizmente, nós vemos um pouco disso nas nossas igrejas. Não estou dizendo com relação a Cristo Centro, mas de uma forma geral. Existe um molde. Lembra lá de Romanos? Não vos conformeis com este século. Existe um molde. E a igreja de Tiatira existia esse molde. Ou você se amolda a ele, ou você está afadado a seguir uma vida normal, pobre, mas uma vida normal, sem condições de prosperar naquela cidade. Então, em meio a essa dúvida, irmãos, em meio a essa circunstância terrível, para quem queria ser cristão e ao mesmo tempo fazer parte da vida econômica da cidade, surge uma mulher. A Bíblia aqui chama de Jezabel, mas pode ser uma figura, né? Então surge uma mulher que doutrinava e ensinava aqueles irmãos que não tinha nada a ver. É normal. Você pode ser cristão, adorar ao Senhor e fazer parte das agremiações. Não tem problema nenhum. Até porque, quanto mais conhecimento você tem, mais você cresce. E aí muitos estudiosos dizem que daí veio a semente para o gnosticismo. O gnosticismo diz isso: quanto mais conhecimento, mais crescimento. E isso era algo que estava se infiltrando, se enraizando na igreja de Tiatira. Tanto é que o próprio Senhor se preocupou com isso e pede então para João escrever essa carta para o mensageiro da igreja de Tiatira, a fim de que ele trouxesse uma palavra de repreensão, mas ao mesmo tempo uma palavra de direcionamento. Foi claro? Então, quando nós entendemos o que acontecia, né, fora do âmbito espiritual, nós começamos a entender o que a palavra de Deus vem falar com eles. Amém? Diz assim: conheça as tuas obras, no versículo 19, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Olha aqui, irmãos. Jesus vem dizer o quê? Eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Eu estou no meio dos 7 castiçais de ouro, né? E ando por eles. Aqui nós vemos alguém com um olhar investigativo. Jesus estava ali dizendo: eu sei quem você é. Eu sei, conheço as obras de vocês, conheço o amor de vocês, conheço a fé que vocês têm. Irmãos, era uma igreja assim, quem olhava do lado de fora, falava assim: é a igreja perfeita. É uma igreja atuante. As últimas obras maiores ainda do que as primeiras, quer dizer, uma igreja que estava evoluindo, uma igreja que estava em crescimento. Uma igreja onde as pessoas demonstravam o amor, demonstravam a fé, demonstravam o serviço. Uma igreja atuante, irmãos. Uma igreja promissora. E Jesus dizendo: eu ando no meio de vocês, eu sei quem vocês são, eu conheço a obra de vocês, conheço o amor e a fé. Enfim, 20 diz assim: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos
a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Viu, irmãos? Quando nós entendemos o que acontecia na área comercial, nós passamos a entender o que Jesus quis dizer aqui. Essa mulher incitava os servos do Senhor a uma falsa religião. Dizia, não tem problema. A Jezabel lá do rei Acabe fazia o quê? Se reunia com os sacerdotes, fazia um banquete. E ali ela trazia as suas artimanhas, enganando os sacerdotes, persuadindo os sacerdotes, tirando a autoridade do rei e infiltrando a doutrina de Baal junto aos sacerdotes de Israel. E essa falsa profetisa, ela fazia a mesma coisa, irmãos. Ela pegava, talvez, a liderança da igreja, chamava para si, vem comigo, e conversava, e incitava aquela igreja a praticar abominações aos olhos do Senhor. E o problema aqui, primeiramente, Jesus não repreende a profetisa, não repreende essa mulher chamada de Jezabel. O que Jesus faz primeiramente? Repreende quem? A igreja. Dizendo, vocês toleram ela. Isso que eu tenho contra vocês. Vocês toleram ela. Há uma tolerância entre vocês de uma falsa religião. Vocês são coniventes com isso. Se nós pegarmos lá na carta à igreja de Éfeso, nós vamos ver o quê? Éfeso não tolerava a falsa religião. Eles abominavam os nicolaítas, aqueles que se diziam acima do povo, aqueles que queriam trazer um pensamento superior ali, querendo se sobressair, dizendo, nós somos melhores, maiores. Esses são os nicolaítas. A palavra Nicolai significa aqueles que são maiores. Laitas vem da mesma fonte do laico, o povo, ou aqueles que se acham maiores do que o povo. A igreja de Éfeso não suportava isso. Isso foi um ponto positivo para eles. Mas agora aqui em Tiatira, o que Jesus diz? Tem uma coisa contra vocês. Vocês suportam essa mulher. Vocês suportam a falsa religião entre vocês. Então, primeiro ele repreende quem, irmãos? A igreja. É papel da igreja não se deixar levar pelas falsas doutrinas. É papel da igreja vigiar. É papel da igreja estar firmado no firme fundamento que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira, é genuína, é eficaz. Os fundamentos dela são altamente benéficos para qualquer um de nós. Todo aquele que ensina fora dos fundamentos traz uma falsa religião. Isso é abominação aos olhos do Senhor. E Jesus então repreende a igreja, dizendo, vocês, não estou dizendo de mim, né, nós aqui, mas isso é o que estava acontecendo naquela igreja. Vocês toleram isso. Isso para mim é abominável. E diz assim, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É a questão dos grêmios que a gente comentou aqui, irmãos. Eles faziam isso lá. Eles se reuniam, sacrificavam a comida aos ídolos e comiam, se banqueteavam e depois partiam para quê? Para toda sorte de impurezas. Havia orgias, bebedices, enfim, era algo que o Senhor abominava. E diz assim, no 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha aqui, irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, que Deus de graça, irmãos. O que Jesus diz aqui? Eu dei tempo a ela.
Eu dei oportunidade para ela se arrepender. Isso que eu estou mandando para vocês, eu já fiz com ela. Eu já falei para ela se arrepender. Eu já falei para ela parar de fazer com que meu povo caia na prostituição. Mas, contudo, ela não quer. Deus é injusto, irmãos? Deus é um Deus injusto? Não. Agora imagine você, né? Você está lá com a tua empresa, tua firma, tem um funcionário lá que te fala mal de você, ou faz tudo aquilo que é contrário à sua vontade, incita os teus funcionários contra você, e você descobre, mesmo assim fala: fulano, não faz isso comigo, se arrepende, para de fazer isso, você está me prejudicando, você está prejudicando a minha empresa, você está prejudicando. Ou então um pai de família, né? Chegar numa pessoa e falar: você está acabando com a minha família, não faz isso, se arrepende. Foi isso que Jesus fez com ela, irmãos. A palavra de Deus aqui é clara: eu dei tempo a ela para que ela se arrependesse, porém ela não quis. Isso é muito sério, irmãos. E mesmo assim, essa profetisa falsa continuou fazendo o que era mal para a igreja do Senhor. E diz mais aqui, ó, no 22: eis que apróstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O que Jesus faz aqui? O mesmo leito que ela usava para se prostituir, o mesmo lugar que ela usava para incitar os filhos de Deus a caírem no erro do pecado, o mesmo leito que ela usava, o mesmo lugar que ela usava para trazer abominações à casa do Senhor, para trazer o que era mal aos olhos do Senhor, à casa de Deus, é o mesmo lugar que Deus usou para corrigi-la. É o mesmo lugar que Deus usa para tratar com ela. Não somente ela, mas todos aqueles a quem ela incita. E aqui está dizendo que da mesma forma que Deus deu uma segunda chance para ela, Deus também deu uma segunda chance para aqueles a quem ela incitava. A misericórdia do Senhor, irmãos, se renova a cada manhã. Esse é o motivo porque eu não sou consumido, porque Deus é um Deus misericordioso. Eu imagino que quando João escreve aquela carta, envia à cidade, imagino o que aconteceu com eles quando o pastor ali leu aquela palavra, irmãos. O que deve ter acontecido entre eles? Será que abriu os olhos deles, as escamas caíram? Eu tento entender. O que será que aconteceu com essa igreja quando ela recebeu essa mensagem? Nós estamos lendo aqui como se fosse para nós, irmãos. Essa mensagem foi destinada a uma igreja local, a uma igreja de 40 anos de idade. Quando João escreveu essa carta para Tiatira, ela já tinha 40 anos, irmãos. 40 anos. Muitos dizem, né? Muitos estudiosos dizem que em Lídia, quando foi para Filipos, ela ouviu o evangelho, e como ela trabalhava com a púrpura, né? Ela era uma das negociantes ali, ela então ouviu a palavra do Senhor, se converteu e levou o evangelho para Tiatira, que era a sua cidade. Então muitos estudiosos garantem que Lídia foi a que trouxe o evangelho para aquela cidade. E o evangelho já tinha sido trazido há 40 anos. Quando João teve a visão, a revelação, e mandou escrever a carta e entregar, essa igreja era uma igreja de 40 anos, irmãos. Não era uma igreja de 10, 12 anos como a nossa, não. 13 anos esse ano, né, pastor? Era uma igreja já fundamentada, uma igreja adulta, irmãos. Uma igreja que tinha condições de ouvir essa palavra que eu estou pregando aqui nesta noite. Era uma igreja que sabia muito bem onde estava pisando. O mundanismo tinha tomado conta dessa igreja. Era uma igreja atuante, próspera, tinha suas virtudes, suas qualidades, mas tolerava o pecado, tolerava
a falsa religião. Isso é o que levou o Senhor pedir para que essa carta fosse escrita. E diz mais aqui: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quando nós olhamos lá, aquele que tem olhos como chamas de fogo, os seus pés são como um latão reluzente, né? Ele sabia muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Porque ali eles trabalhavam latão e tinham armas feitas por latão, bronze polido, né? Ele sabia muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer: eu tenho o entendimento e discernimento, eu consigo com os meus olhos de fogo ver o que vocês estão fazendo. E tenho armas de bronze para esmagar e pisar e matar todos aqueles que são da parte desta mulher. Jesus estava mostrando a sua soberania e a sua autoridade, dizendo: eu tenho esse poder, eu sei o que vocês estão fazendo, nada foge aos meus olhos de fogo. O fogo serve para iluminar. Aí eu lembro aquela passagem da candeia, né? Que a mulher procura a dracma ali, o que ela faz? Acende a luz e varre a casa. Onde o Senhor caminhava ali, e os seus olhos de fogo iluminavam aquele lugar, e nada estava oculto aos seus olhos. E com os seus pés de bronze polido, ele tinha capacidade de acabar com aquilo. Por isso ele disse: matarei os seus filhos. Irmãos, essa igreja, ela, depois que foi escrita essa carta, ela não durou mais 100 anos. Não existiu mais. Acabou-se a igreja de Tiatira. Ela não suportou. E Jesus sabia disso. O Senhor sabia qual era a importância dessa admoestação. A repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor era para trazer o que, irmãos? Arrependimento. A palavra do Senhor deveria trazer vida. Mas o que aconteceu? Essa igreja não subsistiu. Ela não conseguiu se manter diante da falsa religião. Então se cumpriu o que Jesus falou: matarei todos os seus filhos. A palavra do Senhor se cumpriu, né? Porque essa igreja, no 2º século, ela já não existia mais. Mas aqui interessante, irmãos, no versículo 24 diz assim: digo-vos, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui Jesus está dizendo o quê? Que ele conhece os que fazem o que é errado. Olha que interessante. Seus olhos conseguem ver os que fazem o que é errado, o que é abominação ao Senhor, mas também ele conhece aqueles que não fazem o que é errado. Aqueles que não se dobraram diante da falsa doutrina. O interessante é que quando nós olhamos lá no Velho Testamento, quando fala de Jezabel, Acabe e Elias, diz o quê? Elias foi lá, conseguiu matar os 450, que não era só 450, era muito mais. De repente Jezabel começa a ameaçar Elias. Ele corre para o deserto, ele entra numa caverna e fica lá. Aí ele lá está chorando, está se remoendo: por que eu nasci? Não sei por que maldito dia que eu nasci. Só estou eu aqui, de mim e tal. E Deus fala: espera aí, Elias, quem é você, cara? Você está pensando que você é a última limonada do deserto? Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal lá. Tem um remanescente lá. O que nós podemos entender, irmãos? Que da mesma forma que em Tiatira, existia um remanescente. Existiam aqueles que não se dobraram na falsa doutrina. Existiam aqueles que não ficaram ali, dando ouvidos àquela mulher. E Jesus fala: quanto a vocês que não ouviram essa falsa religião, quanto vocês que não se dobraram
diante dessa mulher, que não comeram os alimentos sacrificados aos ídolos, né? Eu não vou colocar em vocês um fardo maior. Minha mão não vai pesar sobre vocês. Então, dizendo que o Senhor estava dizendo que Ele conhecia os bons e os ruins. E hoje, irmãos, não é diferente. Nada foge aos olhos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, né? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, irmãos. O pastor até citou aqui, né? O salmista, que quando diz, na quinta-feira o pastor citou, o salmista dizia assim, ó, se eu subo aos céus, tu estás lá. Se desço ao mais profundo abismo, estás lá também. Nada foge aos olhos do Senhor. Não adianta, irmãos. Não adianta, como Jó disse, quem vai pleitear por mim? Porque contra o Senhor não tem como. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Jonas, quando entrou na barriga do peixe, ele escreveu uma oração, diz, das profundezas clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Onde ele estava? No fundo do mar, quase morrendo. E Deus ouviu a oração de Jonas. Nada foge dos olhos do Senhor. Por isso que ele diz, eu estou no meio das 7 igrejas. Eu caminho pelas 7 igrejas. Na minha mão estão as 7 estrelas, irmãos. É tremenda essa palavra. Quando nós começamos a meditar e entender, nós vemos que ali Jesus se revela um Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem o domínio sobre a sua igreja. Por isso que ele traz então as 7 cartas das 7 igrejas. Nada foge aos olhos do Senhor. E olha aqui, no versículo 25, mais uma vez a misericórdia do Senhor se manifesta, irmãos. Olha o que diz aqui, quem pode ler comigo aí? Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Olha aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O que Deus está pedindo aqui, irmãos? Vocês não precisam fazer nada. Vocês não precisam se dobrar aos ídolos. Vocês não precisam ter o conhecimento aprofundado. Vocês não precisam provar do pecado para dizer eu sou maior do que ele. Vocês não precisam da gnose. Vocês não precisam melhorar o seu conhecimento buscando coisas erradas. Tão somente retende o que você já tem. O que você tem? A palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a perseverança, a sã doutrina, o movimento diante da vontade do querer de Deus, o agradar a Deus, o buscar a presença de Deus. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus não quer que nós saiamos procurando mais conhecimento, para ter mais crescimento. Deus só fala assim, Jesus só diz assim, conserva o que você tem. Muitas vezes ouvimos, né? O Evangelho é simples, nós que complicamos ele, né? E é verdade, irmãos. O Evangelho é simples. Nós o complicamos. Nós queremos aumentar o conhecimento onde não precisa. E interessante que aqui é bem enfático quando diz, né? As profundezas, né? Coisas profundas de Satanás. Vamos voltar aqui no versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem. Quem diz? A falsa doutrina, né? As coisas profundas de Satanás. Irmãos, como tem sido pregado Satanás nas igrejas? Satanás tem sido mais divulgado do que o próprio Senhor dos Senhores.
Por quê, irmãos? Há uma busca pelo místico, há uma busca pelas coisas maravilhosas demais. O salmista diz: Senhor, o Senhor sabe o meu coração, eu nunca desejei coisas maravilhosas demais para mim. Mas o povo, irmãos, quer buscar um conhecimento mais profundo, mais aprofundado do oculto, do místico. Por quê, irmãos? Não é necessário. Não é necessário, irmãos. Porque o que diz o Senhor? Quanto a vocês que não experimentaram nada disso, não quiseram saber dessas coisas, o conhecimento profundo a respeito de Satanás, do ocultismo, nada, guarda o que vocês têm. Já é suficiente para que vocês recebam a glória de Deus. Agora vamos lá também, né? Então eu não vou estudar, não vou buscar mais a palavra, não vou meditar, não vou fazer... Não é isso, irmãos. O que Jesus estava querendo dizer, que aqueles da igreja de Tiatira se congregavam ocultamente como uma sociedade secreta. Tanto é que muitos não ouviram, muitos não buscavam essas coisas. Então, uma parte da igreja de Tiatira já estava involucrada no ocultismo, uma falsa religião. Isso era algo meio que em off, fechado. Então ali eles sacrificavam os ídolos, comiam os manjares, se reuniam nessas agremiações, e ali haviam orgias, bebedices, enfim, tudo aquilo que eu já falei, mas era algo mais para algumas pessoas, né? Como se fosse mais a nata ali da sociedade, né? E muitos ali não se contaminaram. Por isso que Jesus fala: eu conheço você que não se contaminou. Eu conheço você que não se deixou levar por essa falsa doutrina. Eu conheço você. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Está bom para você. Não precisa se aprofundar mais em nada. Busca a minha palavra, ora, clama, busca a minha presença, se entregue. Só. Não se envolva com nada oculto. Não é preciso. Eu sou suficiente para você. É o que Jesus estava querendo dizer. Eu sou suficiente para você. Você não precisa nada mais do que isso. Porque eu sou tudo em todos. Ele é tudo em todos. Não precisamos de mais nada. Por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não podemos fazer nada. Porque Ele é tudo em todos, diz a palavra. Dele, por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. A Ele a glória. Um Deus glorioso, irmãos, misericordioso, compreensível, amoroso, repreende com amor, mas também pratica a sua justiça, se for necessário. Essa carta é uma carta, irmãos, muito pesada, mas muito gloriosa. Para quem? Pesada para aqueles que continuam no erro, a prática do erro e da falsa religião. Mas gloriosa para aqueles que não se dobram, aqueles que não se amoldam a este mundo, que não se conformam, mas são transformados, aqui é metanoia, pela renovação do seu entendimento, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus queria da igreja de Tiatira. E olha aqui, no 26, ao vencedor, quem é o vencedor, irmãos? Que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eles queriam autoridade, irmãos? Queriam. Eles queriam buscar autoridade, ser reconhecidos, ser maiores ali, ter mais dinheiro. Eles não queriam sair do esqueminha ali de ganhar dinheiro, mesmo que tivesse que abortar o cristianismo, né? Eu sou cristão, mas eu não tem nada demais. Eu sou cristão, vou na igreja, mas eu vou lá também. Não tem nada demais, vou ganhar meu dinheirinho, né? Vou crescer, vou ser famoso, vou ser, de alguma forma reconhecido.
E o que diz aqui Jesus? Se vocês permanecerem firmes, se vocês perseverarem na minha obra, ao que vencer, darei ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Quem se deixar levar pela vontade de Deus, terá toda a autoridade que eles querem, necessárias, mas não neste mundo, né? E diz aqui, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Jesus dizendo, eu vou ser a luz de vocês. Eu vou dar autoridade para vocês. Vocês vão reger as nações. Vocês vão esmagar elas como se esmaga o barro. Vocês vão ter toda a autoridade que vocês querem. E ainda por cima, como meu Pai me deu essa autoridade, eu darei a vocês. E ainda por cima, eu estarei com vocês. Quem é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã. Diz mais, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Senhor foi enfático aqui. Só se combate a falsa religião com arrependimento. Só se vence a falsa religião, a falsa doutrina, a doutrina do erro. Lembra da doutrina de Balaão? Balaão representa o quê? Representa o falso sacerdote, aquele que não faz aquilo que Deus pede, pelo contrário, ele incita uma falsa religião. Jezabel aqui representa uma falsa religião, Balaão representa uma falsa religião. Eles não conseguem inserir na igreja, e o que eles fazem? Eles incitam quem já está dentro dela a entrar. O que Balaão disse, olha, eu não posso amaldiçoar o povo de Israel, eu não tenho capacidade para isso. Porque os reis inimigos queriam que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Vai lá, amaldiçoa esse povo. Balaão falou, eu não tenho capacidade para isso. Quem sou eu para amaldiçoar o povo de Deus? Mas vem cá, tem um negocinho aí que dá para fazer. As filhas de vocês são bonitas, são formosas. O povo de Israel tem uma queda pelo lado oposto, né? Pelo sexo oposto. O que você faz? Coloca a filha de vocês lá dentro. Coloca aquelas moças bonitas lá. O povo de Israel vai amar elas. E vai se deitar com elas. E consequentemente vão pecar diante dos olhos do Senhor. Eles pecando, tchau para eles. Eu não preciso amaldiçoar eles. E essa é a doutrina de Balaão, irmãos. Incitar a falsa religião, o erro, junto ao povo de Deus. Porque se eu caio nessa, irmãos, tchau para mim. Pecado. Errei o alvo. E a ira de Deus, então, cairia sobre o povo de Israel. E essa profetisa, a falsa profetisa, ela fazia a mesma coisa. Não tem nada demais, vocês participaram dos banquetes lá dos ídolos. Pode comer, acha que Deus vai fazer isso com vocês? Muito pelo contrário, quanto mais vocês conhecerem o que acontece lá, mais força espiritual vocês vão ter. Como vocês vão falar que são fortes na área espiritual, se nunca provaram o pecado? Era isso que ela fazia. Ela trazia para dentro do povo o pecar. E o povo mesmo caía no pecado da prostituição. A igreja de Éfeso não suportava isso. Então, como era difícil você trazer algo externo para atacar a igreja, então o diabo, astuto, perspicaz e sagaz, então ele começa a colocar dentro da igreja mesmo algo que faça com que o povo caia.
Eu acredito que esse não é o seu caso. Mas que Deus misericordioso que temos, a ponto de abrirmos mão do pecado, abrimos mão de tudo aquilo que é falsa religião, abrimos mão daquilo que nos faz cair, e Deus nos segurar, e o Senhor nos abraçar, até mesmo poder dizer: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas e cuidar de você, mas você não quis. De repente Jesus poderia dizer isso para Jezabel, né? Aqui figurada, né? A palavra não diz que ela se chamava Jezabel, mas podemos dizer que Jezabel era um nome figurativo para essa mulher. Ou uma falsa doutrina, uma falsa religião, não sei, irmãos, mas o que diz é o seguinte: que precisamos nos arrepender, que essa igreja precisava de arrependimento. E como está hoje a igreja de Cristo, irmãos? Podemos entender que cada igreja representada representa uma fase da igreja, podemos entender isso, né? A igreja da fase medieval, depois a igreja da fase moderna, a igreja da fase pós-moderna. Temos condições de examinar e ver que realmente muitas coisas aqui estão acontecendo agora. Mas eu digo isso para nós, irmãos: o que a palavra de Deus veio dizer a mim nesta noite? O que a palavra do Senhor veio dizer a você nesta noite? Como nós podemos, de alguma forma, nos livrar dessa falsa religião que pode acontecer de vir para essa igreja? Não suportando as falsas doutrinas, se baseando no fundamento, na palavra da verdade, no evangelho de Jesus Cristo, na palavra que Deus deixou para que nós conhecêssemos. Tem muita gente pregando muita coisa, irmãos. Tem tanta gente pregando tanta coisa, menos a palavra do Senhor, os fundamentos. Você quer acabar com a igreja? Tira dela os fundamentos. O que Jesus disse? Que a casa que prevalece é aquela que os seus fundamentos foram furados até alcançar a rocha. Se nós quisermos prevalecer, irmãos, nós temos que estar firmados na rocha. Ele nos tirou do lamaçal. O lamaçal nos faz cair, o lamaçal nos faz pecar, o lamaçal nos suja, mas Ele nos tirou do lamaçal e nos firmou sobre uma rocha. A palavra do Senhor é o firme fundamento da nossa vida. A fé em Cristo Jesus é o que nos leva a perseverar e não cair. A palavra do Senhor é a luz do nosso caminho. É nela que nós devemos nos basear, não em falsas doutrinas e falsas religiões. E o que perseverar terá uma recompensa gloriosa. O que perseverar terá a mais brilhante estrela da manhã, a Jesus Cristo, a nossa estrela da manhã, aquele que tem a capacidade de nos salvar e de nos colocar nos lugares altos, junto com o nosso Senhor Deus, junto com a igreja gloriosa que virá. A igreja subirá e nós devemos subir. Uma das características do crente, irmãos, é a perseverança. Uma das características do cristão genuíno é a perseverança. Perseverar. Aquele que não persevera não pode se dizer salvo, mas o que persevera até o fim será salvo. A perseverança é algo que tem que estar no nosso coração. Amém? Gostaria de chamar o pessoal do louvor.